texto que eu quero ler com você está lá em Atos, no capítulo 13, verso 21 e 22. Atos 13, versículo 21 e 22, nós vamos falar sobre mais uma característica que Deus te criou para ser. Essa de hoje, para mim, ela é transformadora, é fundamental que você tenha essa ciência, que você é o que nós vamos falar aqui nessa manhã, e eu creio que vai ser uma bênção para você, em nome de Jesus. Mas antes, deixa eu orar com você, depois eu vou ler e nós começamos em nome de Jesus. Pai querido, nós nos achegamos a Ti nessa manhã com a certeza que o Senhor se achega até nós. Te louvamos pela Tua graça, Te louvamos pela Tua misericórdia, Te louvamos pela Tua fidelidade. Pai, pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco, fala conosco, Pai, que cada coração, Senhor, que cada mente receba dessa semente que é a Tua palavra, receba, Pai, do Teu Espírito, Pai, que é o verbo, que é a palavra, que, Pai, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa proteger, que o Senhor possa abençoar, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Estamos continuando a falar sobre identidade. A série dessa semana fala sobre identidade. Ontem falamos sobre algo interessante, né? Porque é tão importante. Nós pregamos tanto sobre aquilo que somos em Cristo, mas tão importante quanto saber aquilo que você é que você saiba o que você não é. Que ontem nós falamos sobre isso. Daqui 2 semanas vamos colocar essas ministrações no YouTube também. Vai valer a pena você checar lá para ser abençoado em nome de Jesus. Mas vamos com a de hoje, Atos capítulo 13, verso 21 e 22. A palavra de Deus diz assim: Então o povo pediu um rei a Deus, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou por 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, como prometera. Olha que texto tremendo, que texto poderoso. Um pouco de contexto. Saul foi o primeiro rei de Israel, recebeu grandes promessas, teve uma chance aí sem igual. Só que a Bíblia fala que Saul pecou, Saul escolheu o caminho da desobediência, e desobediência desagrada a Deus, e por isso Deus o rejeitou. Deus tinha lhe dado uma nova chance, porque Deus é Deus de segundas chances. Só que mesmo assim Saul escolheu o caminho da rebelião, da desobediência, e por isso foi rejeitado por Deus. A Bíblia fala que quando Deus foi instruir a Samuel, para que Samuel ungisse outro rei em Israel, para que Samuel ungisse Davi, Samuel era um profeta de Israel, Deus dá o seguinte testemunho sobre o próximo rei. Ele diz assim: Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel, porque eu estou escolhendo um homem agora segundo o meu coração, um homem que fará toda a minha vontade. Interessante que só aqui já seria uma base para eu falar aquilo que eu vou falar hoje, mas Deus ele testemunha por outras vezes, até depois da morte de Davi, a mesma coisa. Ele diz: encontrei Davi meu servo, homem segundo o meu coração, homem que fez toda a minha vontade. Por várias vezes você vê Deus testemunhando de Davi, que Davi era um homem segundo o seu coração. Um título dado por Deus, um título de honra, um título que eu creio que todos nós gostaríamos de ter, de Deus se gabar de nós e dizer: encontrei meu servo, homem segundo o meu coração. Só que se você não for aí um estudante da palavra de Deus, se você não tiver um conhecimento mais amplo da palavra de Deus, se você não tiver lido a vida de Davi, a trajetória de Davi, que se tem relatada na palavra de Deus com muito detalhe, quando você vê Deus falando de Davi aqui no livro de Atos, quando você vê Deus falando de Davi em alguns momentos da palavra de Deus, você pode concluir, você pode cair na besteira de concluir que Davi foi um cara perfeito, que Davi não teve erros,
que Davi acertou em tudo. Ora, mas se você lê aí a história de Davi, descrita lá no Antigo Testamento, no livro de Samuel, no livro de Reis, no livro de Crônicas, você não precisa ler muito para você concluir que Davi de maneira nenhuma foi perfeito. Aliás, ele foi muito imperfeito. Aliás, ele cometeu muitos erros. Erros que hoje em dia nós ficaremos extremamente chocados, extremamente surpresos. E não se engane, Davi experimentou as consequências desse erro aqui em terra. A família de Davi sofreu muito com as suas atitudes erradas. Davi perdeu filhos, Davi foi traído por filhos, enfim, ele experimentou as consequências dos seus erros. Para toda ação errada existe uma consequência. Para toda ação negativa existe uma consequência negativa. Você não está imune das consequências do seu erro. Mas interessante que, por que Deus então chama de Davi homem segundo o seu coração? Por que Deus, quando Deus fala de Davi, parece que Deus transparece que Davi era perfeito? E eu quero compartilhar aqui algumas lições e você vai encerrar essa live sabendo o porquê disso. Porque que quando Deus olha para Davi, ele olha para Davi como que se Davi fosse perfeito. Aliás, Davi também é uma figura minha e sua. Porque eu e você, imperfeitos, podemos também viver o projeto perfeito de Deus. Se alegra que como Davi, um cara extremamente imperfeito, viveu o projeto de Deus, eu e você, que somos imperfeitos, podemos viver o projeto perfeito, o plano perfeito do Senhor para as nossas vidas. Eu estou falando aqui que Davi foi imperfeito, mas de maneira nenhuma eu vou excluir os acertos de Davi. Davi teve muitos acertos. De maneira nenhuma eu vou diminuir os acertos de Davi, que Davi teve muitos acertos. Davi foi um homem ungido pelo Senhor, Davi foi um guerreiro, um valente, que prevaleceu, de acordo aí com a história de Israel. Até hoje eles consideram Davi o maior rei de Israel, uma figura de Cristo Jesus. Aliás, Deus escolheu trazer Jesus da descendência de Davi. Deus escolheu trazer Jesus ao mundo através da família de Davi. Olha que tremendo, olha que poderoso. Eu vou falar alguns acertos de Davi para depois concluir com o porquê que Deus olha para Davi como que se ele fosse perfeito, ou como que se ele tivesse vivido uma vida perfeita. E nós sabemos que ele não viveu. Mas Davi teve muitos acertos. Como rei de Israel, você vai ver ali por vários exemplos, Davi obedeceu a voz do Senhor, Davi reagiu bem ali diante de algumas atitudes, Davi agradou o Senhor. Mas interessante que antes mesmo de ser ungido rei de Israel por Samuel, quando Davi ainda era garoto, Deus já havia falado que Davi era um homem segundo o coração dele. Deus já havia testemunhado que Davi era um homem segundo o seu coração. Eu, por vários momentos, e até hoje eu gosto de estudar as características ou as atitudes que Davi tinha antes de ser ungido por Samuel, ali no livro de 1 Samuel capítulo 17. A Bíblia nos dá detalhes sobre isso, não nos dá muitos relatos, mas a Bíblia nos mostra o que ele fazia. E isso já nos ensina ali uma grande lição sobre como agradar o Senhor. Duas lições, duas atitudes que Davi exercia, duas funções que ele exercia antes de ser ungido rei de Israel. A Bíblia fala que ele era pastor das ovelhas do seu pai, ele era um pastor de ovelhas. A Bíblia nos ensina que o projeto de Deus para a sua vida é que ele fosse rei em Israel. É para que ele não ficasse toda a vida de trás das malhadas, mas para que ele fosse para frente das malhadas e fosse honrado ali, fosse eficaz, eficiente, frutífero, como Deus o havia designado para ser. A Bíblia não fala se ele gostava ou não de cuidar das ovelhas do seu pai, mas a Bíblia nos mostra que ele era um excelente pastor de ovelhas, a tal ponto ali de arriscar a própria vida quando um leão, quando o urso ameaçou as ovelhas do seu pai. Davi entrou ali entre o leão e as ovelhas, entre o urso e as ovelhas, e protegeu com muita veemência as ovelhas do seu pai. Davi era excelente no que ele fazia.
Se você quer realmente agradar o Senhor, seja excelente aonde Ele te colocou, seja excelente no que você fizer. Paulo, lá na frente, no livro de Colossenses, ele nos ensina o motivo disso, no capítulo 3. Ele diz assim: tudo que você fizer, faça de todo o teu coração, como que se ao Senhor, e não para agradar homens, porque a tua recompensa vem do Senhor. Eu não sei se aquilo que você está fazendo hoje é a função dos seus sonhos, é o emprego dos seus sonhos, mas se você quer agradar o Senhor, faça isso como se você estivesse fazendo a Deus. Dê o seu melhor, seja excelente, porque Deus que vai te recompensar. Para de ficar reclamando aí por não ter aquilo que você gostaria de ter. Estamos passando aí por um ano que nenhum de nós projetamos que iríamos passar dessa maneira. Mas para de reclamar e conjecturar de como o ano poderia ter sido se não houvesse uma pandemia, e começa a fazer o melhor do jeito que você está, onde você estiver. José também nos ensina isso. José tinha um sonho que Deus tinha dado para ele, que ele seria honrado, que ele ocuparia uma posição de honra, de destaque, seria uma influência para os seus irmãos, para a sua família. Só que até esse sonho se realizar, José passou por maus bocados. Ele foi escravizado, ele foi vendido, ele foi aprisionado. E a Bíblia não mostra José reclamando pelo porquê que Deus havia permitido, porquê que ele estava assim só porque os irmãos dele tinham aí errado com ele de uma maneira terrível. Não, a Bíblia não mostra José murmurando, mas a Bíblia mostra José sendo excelente aonde Deus o havia colocado. A Bíblia mostra José florescendo aonde Deus havia permitido que ele fosse. Como escravo ele prosperou, como prisioneiro ele prosperou, sendo rejeitado ele prosperou. Eu não sei aonde você está, mas faça o seu melhor aonde Deus te colocou. Seja excelente aonde Deus te colocou. Lembre, você não está fazendo para o seu patrão, você não está fazendo para algum homem, mas você está fazendo para Deus, e Deus vai te recompensar. Deus vai usar o seu patrão para te recompensar. Deus vai usar aquele que não gosta de você para te abençoar, em nome de Jesus. Cuidar das ovelhas também. Ovelha é uma figura da natureza humana. O rebanho é uma figura clara da igreja do Senhor. Deus se agrada quando você cuida do rebanho do Pai. Deus se agrada quando você serve a igreja do Senhor. Quando você serve a igreja, você está servindo o seu irmão. Deus se agrada quando você serve. A Bíblia fala que quem quer ser o primeiro, que sirva. Quem quer ser o maior, que se diminua servindo. Não que o desejo de crescer é ruim, mas a Bíblia nos ensina que o caminho é servir. Sirva a igreja do Senhor. Não deixa aí de congregar, mesmo aí no meio da pandemia. Não deixa de servir ao Senhor, em nome de Jesus. Eu falei de duas funções que Davi exercia antes de ser ungido rei. A segunda função que a Bíblia nos mostra é que Davi tocava a harpa. Davi era um harpista. Apesar de ter escrito salmos, apesar de ser um compositor, a Bíblia nos mostra que o que Deus tinha para Davi, que o maior impacto que Davi iria causar aqui na terra, era através do seu reinado, era através de ser rei em Israel. O projeto de Deus, o sonho de Deus para a sua vida era que Davi fosse rei em Israel. Mas a Bíblia fala que antes ali ele era um harpista. A Bíblia não fala se ele ficava reclamando, pedindo: Deus, me tira daqui, me tira disso, me tira daquilo, não. Mas a Bíblia faz questão de mostrar que Davi era um excelente harpista. Seja excelente aonde Deus te colocou. Interessante que a primeira vez que Davi é chamado para o palácio, a primeira vez que ele é chamado ali para o rei Saul, o lugar, o trono que ele assumiria, que Deus lhe daria a ele e aos seus descendentes, não foi porque Davi pediu para estar ali. Não foi porque Davi deu um jeitinho para que Saul se lembrasse dele e por fim fosse chamado ali àquela função de assessor real, ao palácio do rei, não. Presta atenção que como Deus nos promove, como Deus promove o ser humano.
Davi não forçou a barra para estar ali diante de Saul. Mas a Bíblia fala que Saul, por causa da desobediência, ele foi opresso por espíritos malignos, a consequência dos seus erros. E os seus assessores, quando viu o sofrimento de Saul, disseram a Saul: manda chamar um arpista, manda chamar alguém que tem o Espírito do Senhor, que toca a harpa bem, porque quando ele tocar, o espírito maligno vai bater em retirada. Olha que interessante. E quando Saul pergunta quem seria, os servos, os assessores reais dizem: tem alguém ali, tem o filho de Jessé, Davi, ele toca a harpa muito bem, tem boa aparência e é cheio do Espírito Santo de Deus. Olha que tremendo. Davi não precisou forçar a barra para estar diante de Saul. Sabe como Davi foi promovido? Davi fez o melhor aonde Deus o havia colocado. Nós vivemos numa geração que quer dar um jeitinho para tudo, que quer um atalho para tudo, que quer um atalho para o sucesso, que quer um sucesso da noite para o dia, mas não existe atalho para o sucesso, não existe o sucesso da noite para o dia, meu irmão. Deus não tem atalhos. A Bíblia fala que o caminho de Deus é perfeito. Deus não tem atalhos, Deus tem caminho, e o caminho de Deus é perfeito. Deus não tem atalho, Deus tem processo. A Bíblia nos ensina que somos guiados de força em força, de fé em fé e de glória em glória. Faça o seu melhor onde Deus te colocou, porque as pessoas vão te chamar para o palácio real, para o lugar da sua promoção. Interessante que a Bíblia fala, Deus fala de Davi assim: achei Davi meu servo, homem segundo o meu coração. Olha que tremendo. Nós vivemos numa geração que quer tanto aparecer, que quer se mostrar. Mas se você quer ser promovido à maneira de Deus, você não vai precisar se mostrar. Não foi Davi que se achou, não foi Davi que se mostrou, foi Deus que achou Davi e o tirou de trás das malhadas. Não questione a Deus pelo tempo que você passa de trás das malhadas, mas saiba que quando for a hora certa, Deus vai te achar, Deus vai te tirar de trás das malhadas e Deus vai te promover em nome de Jesus. Eu falei algumas lições aí sobre o tempo de Davi antes de ser ungido rei, e esse tempo é descrito no livro 1 Samuel capítulo 16, capítulo 15, capítulo 16 ele é ungido rei, capítulo 17 ele é introduzido ali como um guerreiro em Israel e se torna uma pessoa bem conhecida em toda a nação de Israel após derrotar Golias. Mas os acertos de Davi também não anulam os erros. Davi errou muito. A Bíblia fala que Davi assassinou, Davi adulterou, Davi cometeu vários erros ali que chocam cada um de nós quando nós lemos as passagens. Mas ainda assim, a Bíblia fala que depois que Davi morreu, Deus ainda se gaba de Davi. Ele diz: achei Davi meu servo, homem segundo o meu coração, homem que fez toda a minha vontade. Olha que tremendo. No livro de Atos, anos mais tarde, que eu acabei de ler com você, Deus testemunha através do escritor de Atos sobre Davi: achei Davi meu servo, homem segundo o meu coração, homem que fará toda a minha vontade. Por muito tempo eu me questionei isso, falei: poxa, será que Deus não está se lembrando do que Davi fez? E aos poucos o Espírito Santo foi revelando ao meu coração. E eu fui até o nome de Davi. Lembra, eu falei nessa semana algumas vezes que nome no contexto da palavra de Deus, ele traz um significado maior do que nome traz nos dias de hoje. Nome traz a identidade da pessoa. É por isso que Jacó foi chamado de Jacó, enganador. É por isso que Abraão, Deus lhe deu o nome de Abraão, Isaac, e tantos outros na palavra de Deus. Por isso que Davi recebeu o nome de Davi. Sabe o que o nome Davi significa? O nome Davi significa amado. Isso nos ensina muita coisa, isso nos prega muita coisa. Isso é uma figura minha e sua. Eu e você também somos Davis. Você é Davi, você é amado. Isso constitui a sua identidade. Você foi criado para receber o amor de Deus. Você foi criado para ser amado. Você também é Davi.
Achei Davi meu servo, homem segundo o meu coração, homem que fará o que fez toda a minha vontade. Davi não se tornou amado porque ele fez a vontade de Deus. Davi fez a vontade de Deus porque ele foi amado. Davi não se tornou segundo o coração de Deus por algo que ele fez. Davi se tornou segundo o coração de Deus porque ele foi amado. Você não vai conquistar o amor de Deus porque você é santo, mas você vai se tornar santo porque você é amado. Você é amado primeiro e depois o resto é consequência. Entenda isso, faz parte daquilo que você é a sua identidade. A sua identidade não muda com algo que você fez. Em outras palavras, Deus não deixa de te amar pelos seus erros. Deus não deixou de te amar por causa do seu passado. Aliás, não tem nada que você faça que leve Deus a te amar menos. Faz parte da sua identidade, faz parte daquilo que Ele é, da identidade de Deus. Ele é amor, Ele te ama e você foi feito para ser amado. Você é muito amado, você é muito amada. Deus, Jesus te ama. A identidade de Davi é que ele era amado, a sua identidade é que você é amado. Ora, mas será então que Deus, Ele fechou os olhos ou fez vista grossa para os erros de Davi? De forma alguma. Davi experimentou as consequências dos seus erros. Mas parece que Deus ainda olha para Davi se esquecendo dos seus erros? Sim! Deus se esquece dos nossos erros. A Bíblia fala, o profeta fala no Antigo Testamento, que Ele lançou os nossos pecados num mar de esquecimento. Davi era uma figura nossa em Cristo Jesus. Jesus pagou um alto preço para anular a nossa escrita de dívida, para apagar os nossos pecados, de tal maneira que quando Deus nos olha, Ele nos vê, não vê os nossos erros, Ele vê Jesus em nós. Eu ouvi uma história que para mim ilustra um pouco esse princípio, ilustra bem, aliás, esse princípio. Uma história de um pai, de um garoto aí, dos seus 10 anos de idade, e o pai vivia gabando com seus amigos, que o filho dele era um grande jogador de futebol. O jeito que o pai falava do seu filho, falava como se o filho fosse melhor que o Messi, com 10 anos de idade. Ele falava tanto do seu filho, em todos os assuntos, ele arrumava um jeito de falar do seu filho, como ele jogava bem futebol. Ele falou tanto do seu filho que um amigo próximo decidiu ver como esse filho jogava. Aliás, quem sabe ele poderia investir nele, porque ele era o novo Pelé do futebol. Então o pai chamou esse amigo para ir assistir o jogo, porque ele tinha pedido. E o amigo foi, num entusiasmo, muita expectativa para ver aquele jogo. Quando ele chegou no jogo, o filho, ao invés de ser um Pelé, ele era uma catástrofe no futebol. Ele era muito ruim futebolista. Era novo, mas assim, todos os outros ali eram melhores do que ele. Aliás, era um jogo, uma competição, e o time do filho dele perdeu o jogo por causa do filho dele. Porque ele perdia as bolas, porque ele não jogava direito, fazia falta quando não devia. Era um péssimo jogador de futebol. Deus havia criado aquele menino para outra coisa que não seja um jogador de futebol. E o amigo daquele pai ficou extremamente constrangido, entristecido com aquilo, né? Escondendo a cabeça, querendo olhar para o outro lado. Só que ele percebeu que o pai do menino não ficou constrangido, pelo contrário, ele estufou o peito, como que se o menino fosse de fato aí o Messi do futebol. Quando eles estavam indo embora, aquele amigo tentou mudar de assunto, tentou conversar sobre outras coisas, só que ele achou bem curioso que o pai do menino chegou para ele e disse assim: ó, você viu? Ele, viu o quê? Você viu? Viu o quê? Você viu meu filho? Você viu aqueles 2 passes que ele deu? Olha que interessante.
O menino tinha sido uma catástrofe e o pai, não sei como, conseguiu ver 2 passes certos que ele deu e estava se gabando disso. Para mim essa história reflete um pouco da natureza de Deus, sabe por quê? Deus se gaba dos 2 passes que você dá. Você pode ter errado, você pode ter pisado na bola, mas Deus se alegra nos seus acertos. Seus acertos podem ser ínfimos, pequenos, diante aí dos erros que você cometeu, mas Deus se alegra por você ter tentado e Deus se gaba dos 2 passes que você deu. A Bíblia fala que em Jesus os nossos pecados foram perdoados. Ele jogou os nossos pecados no mar de esquecimento, de tal maneira que quando ele olha para você, ele não vê o seu passado, ele se esqueceu do seu passado. Ele olha para você e ele vê Jesus, ele olha para você e ele vê como se você tivesse sido perfeito. Ele se gaba dos 2 passes que você deu, sabe por quê? Ele te ama. Sabe por quê? Você é Davi, você é amado, você é muito amado pelo Pai.